Olá, é um prazer estar aqui para falar para o Lar Maria de Lourdes, para o programa Jovem Aprendiz, a convite do meu querido e amado Tiago Silva. A você, Tiago, o meu carinho, meu abraço, por você confiar no meu trabalho e me convidar para participar desse projeto tão bacana, desse programa tão bacana, que é levar conhecimento para os jovens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, não é? Uma população muito importante que carece da nossa atenção, do nosso carinho e da nossa boa vontade para criar ações, projetos que possam enaltecer e promover a saúde mental nesse público que será o futuro do nosso país. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês algumas observações que eu fiz para que vocês possam acompanhar. Espero que eu possa falar de forma clara, objetiva, e que as minhas informações, minhas palavras, sirvam de fato para ajudar a mudar a consciência desses seres que o Lar Maria de Lourdes está aí ajudando a desenvolver. Então, vamos lá, vamos começar. Falar sobre saúde mental na adolescência, encontros, desencontros, suicídio, os perigos que essa idade corre, que as pessoas que estão passando pela transição da infância e da adolescência até o jovem adulto podem correr nessa vida. Então, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou essa pessoa aí, com esses conhecimentos. Eu sou Ana Clara Bittencourt, sou psicóloga, 26 anos, sou mãe, casada, mãe de 2 rapazes, um de 19 e o outro de 13 anos. Então, minha gente, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar com vocês sobre a adolescência, né? Além disso, eu também atendo crianças, adolescentes, jovens, adultos na psicoterapia. Então, vamos lá. Vamos começar com algumas reflexões, porque penso que essas reflexões são muito importantes e todas elas passam na cabeça das crianças e dos adolescentes, independente de onde moram, da classe social, da raça, da etnia, da religião, enfim. Adolescente pensa mais ou menos assim, né? E um questionamento muito comum da fase de desenvolvimento infanto-juvenil é: quem sou eu na multidão? Essa fase de transição entre infância para adolescência e jovem adulto traz alguns conflitos, alguns questionamentos aí e até crise existencial. Então, vamos entender aqui um pouquinho mais sobre isso, né? Como eu me encontro hoje, setembro de 2021? Quem sou eu nessa multidão? Como eu me encontro? E também o que me leva ao desencontro comigo mesmo. Como eu me sinto, como eu penso, como eu vejo o mundo, as pessoas, como eu vejo essa pandemia da Covid-19, que é um capítulo à parte, né, minha gente? Então, é um questionamento muito comum dos adolescentes, eles entenderem, ficarem pensando como eles são, quem eles são, é um processo de construção da identidade do adolescente. E o que leva, às vezes, ao desencontro, né? O adolescente, o pré-adolescente, se perder de si mesmo. Quais são os caminhos que ele deve seguir na vida? Para onde eu vou? Com quem eu vou? Como eu transito na vida? Quem estará comigo? Quais as pessoas que eu encontrarei no meu caminho que me apoiarão? Quem está comigo? Mas
Espera aí, gente. Stop, para tudo. Tem um outro questionamento que o adolescente tem muito dentro dele, o pré-adolescente também. Mas peraí, eu preciso de alguém? Porque tem um lado do adolescente que está aí em crescimento, em formação, ou mesmo do adulto jovem, que ele mesmo diz assim: eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu dou conta, eu preciso de alguém para quê? Para que eu vou precisar da ajuda de alguém? Eu me basto, eu dou conta de mim. Qual é? Sai para lá. Adolescentes falam muito isso com os pais. Eu vivo isso na minha casa com um de 19 e um de 13 anos, né? Então, essas frases aí são muito comuns. Os conflitos de identidade surgem muito nessa época e com uma força intensa. E é por isso que é muito importante a gente falar sobre a adolescência, as transformações e as transições pelos quais esses seres iluminados que estão em desenvolvimento passam. Uma das primeiras fases que eles passam é o desenvolvimento físico, né? Que começa ali na pré-adolescência, pela idade aí dos 9 anos, e está relacionada às alterações hormonais e próprias desse desenvolvimento, né? A menina vai tendo corpo transformado e vai se mostrando uma criança diferenciada com um corpo mais feminino, com as formas e contornos mais delineados. O garoto muda a voz, cresce, tem o corpo físico também, é bastante delineado, vai criando músculos, e ele vai se colocando na vida com esse corpo físico de uma maneira diferente. Nós também temos aí um outro detalhe muito importante para falar, que faz parte dessa transformação, dessa transição, que o aspecto cognitivo, a mudança cognitiva, as alterações do modo de funcionamento desse cérebro. Às vezes, aquele pré-adolescente dá um salto na capacidade cognitiva, de raciocínio, de análise, conversam muito mais sobre vários detalhes, sobre vários assuntos. Eles são capazes de dominar operações matemáticas dificílimas e formatar o pensamento de uma maneira muito mais coerente até. E aí vai perdendo um pouco aquele jeito infantil de pensar. Uma outra transformação muitíssimo importante e intensa, gente, muito intensa, é o aspecto emocional também. Como crianças e adolescentes, nesse processo do desenvolvimento, vão sentindo as suas emoções. O estresse está muito presente. Impaciência, intolerância, a falta de desejo de ficar perto dos pais e estar mais perto dos amigos, do grupo, né? Que aí já entra na próxima transformação que eu quero falar, que é a transformação social. Essas pessoinhas, elas vão saindo do ambiente familiar para se lançarem no mundo, e é lindo isso, né? Desde que esse lançamento seja feito com amor e com muito cuidado. Mas vai existindo aí nessa transformação, nessa migração do ser, do indivíduo, do meio familiar para o meio social, vão ocorrendo mudanças nesses relacionamentos e os amigos sobem numa escala, ficam numa escala muito mais importante do que os pais, numa grande maioria de situações. E por quê? Porque são iguais, porque existe a identificação. E cá para nós que somos pais, nós sabemos que às vezes nós somos muito chatos, nós somos exigentes, nós ficamos pegando no pé, tudo isso porque nós queremos acertar, né, gente? Essas pessoas vêm embrulhadas de presente para nós, um presente que nós desejamos muito ter,
na grande maioria das vezes, e não vem com manual, não, meu Deus do céu. Nós pais, quando somos pais de primeira viagem, nós temos que criar todo um mental para conseguirmos lidar com aquela criaturinha que amamos muito, que dá um trabalho danado também. A outra transformação é a transformação moral e de valores. Como essas pessoas vão se avaliando ao longo do seu desenvolvimento infanto-juvenil e vão entendendo qual é o lugar delas no mundo, também na família. E a escola é um ambiente que precipita muito, intensa e grandiosamente a construção desses valores morais e valores socioculturais muito importantes para o desenvolvimento de um adolescente. E aí? Então, vamos pensar, qual é o valor dessas descobertas, né? Uma fase conflituosa, devido a tantas transformações biológicas, psicológicas, sociais, emocionais, cognitivas. É uma enxurrada de mudanças, né? Que nós precisamos compreender, abrir a mente para compreender. Mas nessas mudanças se fazem o ciclo da vida. E esse ciclo vai crescendo e se modificando ao longo do nosso viver nesse mundo. E aí surge a vontade de conhecer. O adolescente, ele é destemido, ele quer conhecer, ele quer entender o mundo, ele quer alcançar o mundo não só com as mãos, com os pés, com os braços, com o corpo inteiro. Também fica muito curioso com o novo. Esse novo atrai esse público. Um outro aspecto muito importante é o desejo de experimentar. Experimentar os pais, desafiando, experimentar os relacionamentos, experimentar o modo como vão pensar a vida. Então, eles vão no ensaio e erro para aprenderem e desenvolverem novas habilidades, novas competências socioemocionais. E aí, nesse experimentar e nesse novo, nessa vontade de conhecer, existem alguns perigos, né? Que a gente não pode esquecer. Também é nessa fase de transição infanto-juvenil que o indivíduo vai descobrindo as próprias capacidades. Do que ele é capaz? O que ele consegue fazer, processar na vida e no mundo. As curiosidades aparecem, curiosidade de conhecimento de âmbito geral, também curiosidades sexuais, e também começa aí uma modificação, uma transformação no processo de decisão que essas pessoas vão desenvolvendo. Por quê? O cérebro imaturo vai dando lugar a um cérebro mais maduro, capaz de analisar, capaz de ter tomada de decisões, algumas impulsivas, é verdade, né? Mas algumas muito bem balanceadas, escolhem seus amigos, escolhem as matérias que gostam, que querem levar a sério na escola, começam a querer escolher também os seus caminhos. Também tem aí muitos questionamentos. Nossa, como esses seres humanos questionam. Questionam tudo aquilo que você ensinou, questionam a vida, questionam Deus, questionam professores, questionam para que vão estudar, por exemplo, artes na escola. E filosofia tem serventia para quê? Para que eu quero entender de álgebra, dessas matemáticas todas, expressões matemáticas? Então, são muito questionadores, mas também enfrentam muitos riscos. Nesse ciclo da vida, vão se deparar com muitos riscos. E é aí que a gente precisa entender vários aspectos. Por exemplo, você, pré-adolescente, adolescente que estão aí me ouvindo, adultos jovens que estão me ouvindo, você sabia
que a fase da infância é um momento único na vida, óbvio, a adolescência também, a vida adulta, a velhice, né? E que a infância molda as pessoas para o longo da vida adulta, que na adolescência existe um reforçamento de tudo aquilo que a criança aprendeu no seio familiar e, em parte, na escola, a partir do momento que ela ingressa, ou na creche ou na escola. Então, esse é um momento muito importante para a aprendizagem da confiança, estabelecimento de vínculos afetivos e de segurança. É um momento de ancoragem afetiva, ancoragem emocional na vida. Depois vem a adolescência, dos 10 aos 19 anos. É um período muito crítico para a aquisição de habilidades emocionais. Muito crítico no sentido de que é nesse momento que os jovens se abrem cognitiva e psicologicamente para aprenderem habilidades socioemocionais. Competências como, por exemplo, conseguir se relacionar com as pessoas, para quem é tímido, romper a barreira da timidez, para quem tem dificuldades de estar em lugares abertos, sala de aula, estar no meio das pessoas, também é um momento de adquirir habilidades concretas, onde aquele ser aprende, por exemplo, a dominar um esporte, a prática do esporte, aprendem a cuidar melhor de si mesmos, dos seus objetos, a ter o autocuidado, porque é fase de se embelezar para os pares, não é? Para encontrar alguém, é a fase do crush. Hoje é crush, na minha fase era ficante, era namorado, hoje tudo mudou, né? Então, essa é uma fase muito importante para a aquisição de habilidades, para a aquisição de um comportamento socialmente competente, no qual este ser vai se sentir ajustado à sociedade, ancorado, adequado à sociedade, onde ele está inserido, a sua comunidade, grupo de amigos, grupo de família. Então, nessa metade da vida aí, os problemas de saúde mental podem surgir até antes dos 14 anos de idade, que é um momento de muitos conflitos, várias descobertas. E é por isso que nós precisamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo é um movimento mundialmente de conscientização sobre a depressão e o suicídio, porque a fase da infância, pré-adolescência, adolescência, adulto jovem, é uma fase crítica para conflitos existenciais e até o surgimento de transtornos mentais. E a campanha amarela, a campanha do Setembro Amarelo, perdão, foi instituída no dia 10 de setembro, como sendo o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, o Setembro Amarelo é dedicado à prevenção do suicídio e também a campanhas para valorização da vida. Essa campanha surgiu a partir do momento que um jovem adolescente nos Estados Unidos tirou a própria vida e a família não percebeu os sinais que esse jovem estava dando. As ações da campanha Setembro Amarelo, elas objetivam abrir os olhos da população, chamar a atenção de todos nós, em geral, sobre os riscos do suicídio. E essas campanhas incentivam que as pessoas se expressem, falem sobre o que elas estão sentindo, sobre o que está afligindo o seu ser, para que, então, elas possam pedir socorro em relação
aos pensamentos de suicídio que elas têm. Fica aí um alerta muito importante das ações dessa campanha do Setembro Amarelo. Uma delas é alertar e esclarecer, então, as pessoas, como familiares, amigos, conhecidos, crushes, colegas de escola, professores, o inspetor de disciplina das escolas, são pessoas muito importantes nesse momento, tá? Para que todos consigam identificar os sinais e ajam, tenham ações da melhor forma possível para ajudar a salvar a vida dessas pessoas. Então, ficar atento aos sinais é muito importante. O que são sinais de que a pessoa está em sofrimento emocional? Por exemplo, quando a criança, o jovem, o adolescente, ele tem comportamentos muito diferentes do que habitualmente vinha tendo. Por exemplo, quando anda cabisbaixo, quando cabelo esgrenhado, roupa desleixada, aparência mal cuidada, desleixada, quando começa a matar a aula, quando tem um sono excessivo, também quando fica muito agressivo, agitado, intolerante, muito nervoso, quando apresenta medos, quando mostra o desejo de não existir mais. Todos esses sinais servem para fazerem as nossas orelhas crescerem, para ouvirmos a voz que ecoa dessas pessoas, os nossos olhos enxergarem muito melhor essas pessoas que podem estar em franco sofrimento emocional, mental. Temos que ter uma atitude ainda maior à prevenção do suicídio, por isso essas campanhas são muito importantes. Depois de tantos meses da pandemia da Covid-19, os fatores de risco para o suicídio triplicaram. Perda de emprego para os pais, então a condição socioeconômica daquela família ficou diferente, ficou pior. Estresse financeiro que essa família vem vivendo, e aí a criança recebe, o adolescente recebe o respingo disso, né? Algumas privações começam a surgir nesse momento, aquilo que era possível já não é mais. O isolamento social, não estar mais indo para a escola, tendo que ficar fechado dentro de casa, pai que veio trabalhar dentro de casa, mãe que está trabalhando dentro de casa, aula online, periquito, papagaio, gente, é uma confusão. Tudo isso precipitado pela pandemia e por esse isolamento. O distanciamento social traz muito sofrimento. As aulas online, que no início nenhum de nós estava preparado para ter aula online, não é verdade, gente? Nós tivemos que aprender muitas coisas com a chegada da pandemia. Nós mudamos muito a nossa rotina. Tudo isso veio nos abatendo. Afastamento dos amigos, como que meus filhos sentiram o afastamento dos amigos, meu marido também. Perda de pessoas queridas, então, nem se fale. Meu Deus, quanto sofrimento abateu as famílias do mundo inteiro, não é verdade? Então, esses fatores aumentaram muito o risco de suicídio. E aí fica um alerta muito grande, porque continuamos vivendo um mundo pandêmico e apesar da vida estar começando a voltar um pouquinho ao normal com a vacinação, as aulas em sistema remoto e híbrido, o trabalho está voltando meio que ao normal, mas a pandemia não acabou, não é? E nós continuamos tendo que seguir todas as medidas sanitárias, usar máscaras, não podemos abraçar. Veja bem, nós somos seres sociais.
racionais e sociais, mas muito mais sociais do que racionais. E nós precisamos do contato com as pessoas. Então, olha, vamos ficar em alerta para essa situação do suicídio. Por isso, Setembro Amarelo hoje traz o slogan: Agir salva vidas. Vamos ter atitudes. Quero trazer para vocês aqui uma estatística breve, não vou trazer muitos dados, não, porque isso vocês podem procurar no Google e conseguem isso no Google, né? Mas o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em todo o mundo, não é só aí no Mato Grosso, não é só aqui no Rio de Janeiro, na região serrana onde eu estou, é no mundo inteiro, de acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial de Saúde. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que o HIV, do que a malária, do que o câncer de mama, por exemplo, ou guerras e homicídios. Então, por aí, vocês vão tendo uma noção, uma ideia do quanto essa estatística é grande e cresce a cada dia. Olha só o alarme que eu quero fazer para vocês. Entre os jovens de 15 e 26 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte. Então, isso é muito sério, não é? Vamos prestar bastante atenção nesses detalhes e entender agora o que não é suicídio, minha gente. É preciso que todos nós tenhamos a mente aberta para entender o que o maior órgão responsável pela saúde mundial nos diz, que a Organização Mundial de Saúde nos diz que o suicídio não é frescura. Também não é, gente, falta de Deus. Não é falta de Deus. Não é falta de acreditar num ser divino maior que nos proteja. Não é falta de vergonha na cara. A pessoa que pensa em suicídio, ela não é sem vergonha, não. Ela tem muita vergonha dela, da vida dela. E por isso ela pensa em suicídio. E o suicídio também não é para chamar atenção. Estou com frescura, hoje estou querendo dar um piti, e aí então vou chamar atenção, vou cortar os pulsos, vou tentar me jogar de uma ponte, qualquer coisa desse tipo, que eu nem quero ficar mencionando aqui, porque isso todos têm conhecimento. Então, veja só, muito cuidado. Vamos ter compaixão. Vamos ter uma comunicação compassiva e uma escuta ativa com a nossa juventude, com a nossa infância, que sofre e chega a um ponto de pensar em exterminar com a própria vida. Gente, como que uma pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa fresca? É uma pessoa que não tem Deus no coração, na vida, não tem vergonha na cara, ou só quer chamar atenção. Não, essa pessoa ela está clamando por ajuda, porque suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, é indicativo de transtorno mental, sofrimento mental, pessoal. Sofrimento existencial, conflito, dor na alma, dor do existir. Então, não é por acaso. E não sou eu só, Ana Clara, que sou psicóloga há 26 anos e que atendo esse público, que estou falando isso, não. Os livros falam isso. Os maiores pesquisadores ao redor do mundo falam que a pessoa que pensa em suicídio, ela sofre de um transtorno mental. Vamos entender melhor isso? Quais são, então, os principais transtornos mentais que podem acometer crianças
pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens e em qualquer faixa etária. A depressão está em primeiríssimo lugar. Todas as estatísticas mostram que os transtornos do humor, como depressão, ou então o transtorno afetivo bipolar, que as pessoas brincam vulgarmente, você é bipolar, hein? Né? Que isso é um transtorno mental. Esses transtornos do humor estão em primeiríssimo lugar no ranking dos transtornos mentais que abrem espaço para um jovem pensar em suicídio. Depois vem a ansiedade também, e agora com a pandemia, a ansiedade, o estresse, né? Os transtornos de ansiedade também, como fobias, o medo de sair às ruas, o medo de pegar Covid e morrer, e aí é um medo que é muito mais exagerado, porque às vezes a pessoa está quietinha dentro de casa, seguindo todas as orientações de prevenção, e mesmo assim ela tem um medo absurdo de lidar com pessoas, de ser tocada por pessoas, de estar em lugares públicos. Eu mesma tenho alguns pacientes que eu atendo com isso. Então, esses são os outros transtornos. Mas tem um aspecto que é fundamental da gente ficar de olho, que é o uso de drogas, o uso de substâncias psicoativas. Então, vamos aqui entender quais são os fatores de risco que mais podem precipitar o suicídio. As múltiplas mudanças físicas. O que isso quer dizer? Aquela criança, aquele adolescente que não consegue lidar com a mudança do corpo, com o crescimento, que não consegue lidar com a mudança da aparência, que às vezes se acha feio, às vezes se acha esquisito, às vezes sofre, né, com críticas das pessoas em relação ao seu corpo, aquelas pessoas que têm uma deficiência, uma necessidade especial, e aí, por exemplo, uma dificuldade para enxergar, para se locomover, são mudanças físicas que alteram muito o psicológico e emocional dessas pessoas e de qualquer uma outra pessoa em qualquer idade, né? As oscilações emocionais, gente, criança, adolescente sofre montanha-russa de emoções. De manhã está de um jeito, daí a pouquinho está do outro jeito, daí a pouco já melhorou, daí a pouco piorou tudo, o tempo fechou, daí a pouco está feliz. Isso faz parte de toda uma transformação neurobiológica desse cérebro que vai atuando no sistema límbico e lá na glândula pineal, que fica aqui no centro do cérebro, que é responsável pelas emoções. Nós também temos como fatores de risco muito importantes, hein? Situações sociais, incluindo a exposição à pobreza, pessoas que vivem à margem da miséria, que passam por muitas privações, que não têm as suas necessidades básicas, como alimentação, casa, escola, que não têm essas necessidades supridas, elas são mais propensas ao suicídio. Pessoas que sofrem estigmas, pessoas que sofrem discriminação, às vezes, no próprio seio familiar, ou então na sociedade, na escola, que são excluídas socialmente, pessoas que sofrem abuso, e aí entra abuso psicológico, abuso sexual ou qualquer tipo de violência, são pessoas mais expostas aos fatores, né, para o suicídio, pessoas com conflitos que envolvam a sexualidade, identificação, orientação sexual, enfim, quando a sexualidade irrompe nesse sujeito, e se ela não estiver de bem com ela, se ela estiver impactada com essas mudanças, se ela não conseguir ter o apoio necessário para passar por esse laboratório sexual, da sexualidade,
da mudança do corpo, ela pode ficar impactada com conflitos e aí pensar no suicídio. Transtornos mentais de várias ordens, perdão. Todos esses são fatores de risco para o suicídio. Então, por aí, vocês vão percebendo como que nós somos vulneráveis, não é? E esse público infanto-juvenil mais vulnerável é, porque nós adultos temos o nosso cérebro já desenvolvido e uma capacidade melhor de raciocinar, de entender o mundo, tomar decisões, fazer as escolhas, lidar com os conflitos, pelo menos é isso que se espera de um adulto, mas esse público infanto-juvenil ainda está no processo de aquisição dessa maturidade. E aí, meus caros jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que estiverem me ouvindo, a adolescência, essa fase do desenvolvimento da vida, ela é incrível, ela é muito importante. Esse é um momento que você descobre muitas coisas na vida. Esse é um momento que você já é capaz de ser mais responsável por você. Ou então de querer ser. É o momento, por exemplo, dos sonhos, que vocês vão sonhar o que é que vocês vão querer ser quando crescer. Espero que alguns de vocês queiram ser psicólogos. Mas talvez vocês queiram ser médicos, mecânicos, professores, gari. Talvez vocês queiram ser administradores, talvez vocês queiram ser adestradores de cães, talvez vocês queiram ser motorista, talvez vocês queiram ser pilotos de avião, sei lá. São tantas possibilidades que surgem nessa fase da vida que a torna incrível, interessante. Mas eu preciso alertar. Ela é igualmente delicada, cheia de novidades, mas igualmente delicada e até perigosa em determinadas situações, em virtude de quê? Das ciladas que surgem no caminho. Nós, adultos, também passamos por ciladas. Mas como vocês estão em transformação, estão em processo de amadurecimento, de aquisição desse olhar mais maduro e analítico pela vida, para a vida, vocês estão mais propensos a lidarem com ciladas, com os perigos da vida. E sabe qual é o problema? Vocês não querem ouvir pai e mãe, né, gente? Na grande maioria das vezes, e esperamos que seja assim, que nós, pais, sejamos vistos por vocês como modelo de orientação, de capacidade de amar, de servir, de cuidar, de orientar na vida. Eu sei que nem sempre a gente faz isso da maneira como vocês gostariam, como nossos filhos gostariam, né? Mas tenham certeza que, tirando aqueles pais desagregados psicologicamente, aqueles pais perversos, a grande maioria dos pais tem o desejo que todos vocês sejam muito, muito felizes. Mas vamos pensar nessa cilada, então vamos bater um papo reto sobre adolescência e drogas. Vocês sabem que existem drogas lícitas e ilícitas, não sabem? Então, exemplo de drogas ilícitas. Estão todas aqui. São essas e mais um tanto. A maconha, por mais que queiram liberar a maconha, ela ainda não foi liberada, o que significa que é proibida. Eu não posso dizer para vocês que a maconha nunca vai ser liberada aqui no Brasil. Eu não sei. Os estudos sobre os benefícios medicinais de medicações feitas em farmácia apontam que ela é boa para tratar algumas coisas.
No entanto, ela tem um poder de ação no sistema nervoso central, fica aqui no meio, que é o sistema nervoso fundamental na nossa vida. E ela causa dependência, sim, dependência bioquímica, porque é uma substância que altera o funcionamento do nosso cérebro. E aí, ela também causa dependência emocional, sabe por quê? Porque dizem que ela dá uma onda boa, né? Cilada, cilada, cilada. Por quê? Porque essa onda realmente acontece, ela quando entra no sistema nervoso central, ela libera uma sensação agradável. Porém, poucos minutos depois, ela causa uma depressão no sistema nervoso central e você fica com a onda ruim, você fica mal, você fica bodeado, perde a atenção, perde a capacidade de fazer as coisas, perde o ânimo para as coisas. Se você usar a maconha para ficar lá em cima, alto astral, você vai piorar cada vez mais do baixo astral, porque ela, de início, traz essa sensação mais agradável, mas logo depois ela te afunda num buraco negro. Êxtase, outra droga. Todas as drogas, ilícitas ou lícitas, de início, elas trazem essa sensação, que eu sou demais, eu sou maior, eu sou melhor, eu consigo isso, eu consigo aquilo, ou então hoje eu estou felicíssimo, felicíssima, mas na verdade, tudo cilada. Todas essas drogas, sintéticas e não sintéticas, levam você na derrocada, para o buraco. Elas fazem um processo de dependência química lá na área de recompensa do cérebro. Então, a pessoa usa uma dose de qualquer substância dessas, lícita ou ilícita, um pouco depois ela quer uma dose maior, uma dose maior, uma dose maior, porque o cérebro quer viver cheio de recompensa, só prazer, só coisa boa, porque acredita que a droga vai fazer isso, trazer uma mudança no mundo. Você vai ser o super-herói, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Olha que perigo. E as drogas lícitas, como o tabaco, que é vendido aí em vários lugares, como bebidas, qualquer tipo de bebida alcoólica, elas causam o mesmo processo de dependência química, porque entrou no sangue, vai lá no cérebro, atua no sistema nervoso central e causa dependência, porque ativa esse mecanismo neurobiológico do nosso cérebro. E aí, você vai perdendo cada vez mais o prazer pela vida, você vai se arriscando cada vez mais, ficando mais dependente, precisando mais e mais e mais das drogas. Alerta, a palavra que eu quero que fique aqui é alerta. A droga faz você ter um comportamento centrado só nela. A pessoa que quer fumar maconha, 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 usa cocaína, escorregou, machucou a ponta do pé, brigou com a namorada, ficou chateada em casa, tem que estudar para a prova, tirou nota ruim na prova, perdeu o crush, perdeu a crush, está com conflitos, faz a pessoa pensar, vou usar a droga. E aí faz com que ela perca o prazer nas outras coisas da vida. Sim, gente, existe prazer em outras coisas na vida. Por exemplo, estar com seus amigos, conversar com seus amigos, jogar videogame, sem ser compulsivo com videogame, né? Porque ele também atua no sistema nervoso de recompensa aí. Existe prazer em você olhar para você e ver as suas capacidades, as suas habilidades socioemocionais. Então, o mundo não é só drogas. Olha esse videozinho que eu separei para vocês. Olha só que interessante.
Então, como vocês viram no videozinho, é ou não é uma enorme, uma grande cilada. Ali, nesse vídeo, está falando especificamente da cocaína, mas, na verdade, todas as substâncias que atuam diretamente no nosso sangue e vão lá no nosso cérebro causam este efeito parecido. Alterações nos neurônios e alteração em todo o nosso corpo. Então, moçada, fique atenta aí para todas essas alterações. Não vá querer bancar uma de esperto ou então achar que se drogar vai resolver a sua vida, tá? Inclusive, o uso de drogas, como eu falei anteriormente, é um aspecto que pode levar a pessoa a querer cometer o suicídio, porque a vida fica muito desorganizada, desestruturada, muitos problemas acontecem a partir do momento que a pessoa começa a usar álcool ou drogas. Estão ligados nessa dica? Então, ó, hashtag fica a dica, vamos terminar aqui com esse bate-papo. Então, o que é que você que está aí passando por esse momento de transformação pode fazer para ter muito mais saúde mental? É uma responsabilidade sua também, não só dos seus pais, ou dos seus responsáveis, né? Ou então dos diretores, professores do lar e do programa Jovem Aprendiz. A adolescência é um período crucial para o seu desenvolvimento, como você viu. E também é fundamental que, nesse período da vida, você tenha hábitos sociais e emocionais muito necessários para o seu bem-estar mental. Então, ter um padrão de sono saudável, regular, isso é muito importante. Uma criança até a adolescência, ela precisa ter, em média, 8 a 10, 12 horas de sono por dia, porque é exatamente no período do sono que o seu cérebro produz várias substâncias necessárias para que você tenha mais saúde, para que você cresça, desenvolva todo o seu potencial psicológico, cognitivo e emocional. Inclusive, o hormônio, a substância que ajuda você a crescer, ela é produzida à noite, a partir de 9 horas da noite, quando você dorme. Olha só que importante isso, né? Exercícios físicos regulares, caminhada, futebol, academia, natação, basquete, vôlei, ping-pong, que faz você se agitar para lá e para cá, qualquer tipo de atividade física é fundamental para que você tenha uma mente mais saudável. O desenvolvimento da sua capacidade de enfrentamento. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que você precisa buscar alternativas para enfrentar os problemas da vida. Eu sei, às vezes a vida é muito difícil, às vezes a vida surpreende a gente com muitos problemas, eu sei disso. Só que, quando você se deparar com um problema, eu vou te dar uma dica que vale ouro, tá? Eu ensino para os meus pacientes aqui que eu trato, nos treinamentos que eu faço, nas escolas onde eu vou fazer reuniões. É importante que, quando você se deparar com um problema, com uma dificuldade, que você pare, respire fundo, como eu vou te ensinar agora, puxa o ar pelo nariz, distendendo todo o seu pulmão, enchendo o seu pulmão de ar e solte o ar pela boca. E aí você pensa assim, como? Como eu vou fazer para resolver este problema? Vamos supor que você pense e não encontre a saída. Aí, você vai pensar
num amigo, num familiar seu, no crush, na crush. Você vai pensar num professor seu que é descolado, que sabe, consegue resolver as coisas com mais facilidade e vai copiar ele. Vai aprender a modelar esta pessoa que sabe resolver os problemas. Compartilhe com as pessoas os seus problemas e as suas dificuldades para achar alternativas e resolver essas questões difíceis. Isso faz com que você amplie a sua mente e consiga desenvolver mais recursos poderosos, inclusive, para resolver essas questões de conflito, ok? Depois, você vai conseguir, então, com esse enfrentamento, resolver mais problemas e aumentar o leque de habilidades interpessoais suas. Uma outra dica para você melhorar o seu estado de saúde mental é aprender a administrar suas emoções. Olha, desde criança ao adulto jovem, é difícil controlar as emoções. Por quê? Porque esse cérebro não está maduro e você ainda não conseguiu ter um repertório de autocontrole emocional grande. Por isso que, às vezes, o jovem, o adolescente ou a criança se desespera, fica nervoso, grita, fica chateado, tem oscilações das emoções muito profundas. É porque está faltando desenvolver o autocontrole emocional. Então, é importante que você aprenda a reconhecer o que está sentindo. Aprenda a agir com a sua emoção. Só que para você agir com a sua emoção, você precisa parar para pensar como eu vou agir agora sob o efeito da raiva, da tristeza, da ansiedade, do medo, da angústia. E aí você, então, tomar uma decisão adequada. Isso é ter autocontrole emocional. Também é importante você procurar o apoio da sua família, na escola, quais são as pessoas com as quais você pode contar na família, na escola e na comunidade. Essas são dicas fundamentais para você ter mais saúde mental. Então, parar, respirar, pensar e controlar as suas emoções é fundamental. E também é muito importante uma alimentação saudável, um sono regular, exercícios físicos. E tem mais uma coisa muito importante que eu deixei aqui como recheio do bolo para vocês. É aquela cereja. Procure viver emoções agradáveis, mais do que as desagradáveis. Ah, mas a minha vida não está boa, então como que eu vou viver uma emoção agradável, doutora Ana Clara? Você vai parar para pensar assim, minha vida não está boa, mas se eu não tivesse vivo, como que seria? Se eu não tivesse meus amigos, se eu não tivesse na escola, se eu não tivesse esse programa Jovem Aprendiz para me ajudar, eu sei ler, eu sei escrever, eu sei conversar, eu consigo ter habilidades. Procure em você aquilo que vai bem. Todos nós, sem exceção, todos nós temos algo de bom. Aonde está aquilo de bom que existe em você? Procure. E se você não souber, pode ser que você não saiba, pergunte aos seus amigos da escola. Fala assim para o seu amigo. Fala aí para mim uma característica positiva minha. Faz isso na família, na escola, no grupo social, na comunidade. Procure se interessar por aquilo que você tem de bom. E isso vai te ajudar a ter mais emoções positivas, ok? Hashtag fica a dica, hein? Outra coisa, em se tratando de sofrimento emocional, angústia, tristeza, a melhor coisa que você tem a fazer é falar. Fale com alguém sobre isso.
perca o medo de falar, quebre o tabu. Se você está com conflitos em relação à sexualidade, à sua orientação sexual, busque alguém com quem você possa conversar, alguém da sua confiança. Quebre o tabu de falar sobre os pensamentos negativos que você tem e até os pensamentos de suicídio. Inúmeras pessoas sofrem assim como você, com pensamentos negativos e emoções negativas, tá? Então, é muito importante você compartilhar, não se cale. Converse com alguém, procure um profissional mais próximo de você e diga: estou com problemas, eu preciso de ajuda. Fale o que você sente e o que você pensa. Sabe por quê? Porque você merece ser feliz. Então, falar é a melhor saída. Perca o medo de falar e também quebre esse tabu. Fale sobre o que você pensa e o que você sente, sem vergonha. Porque qualquer um de nós pode passar por um momento de conflito, de tristeza, de sofrimento emocional, tá bom? E é muito importante que você entenda que os pensamentos do suicídio, que estão relacionados ao suicídio, eles estão voltados, inclusos esses pensamentos negativos de morte, de tristeza, de sofrimento, fazem parte de um transtorno mental. E aí é preciso procurar psicoterapia e também, às vezes, até um psiquiatra para tomar medicação. E qual é o papel da sua família nessa situação de melhorar as suas relações sociais, as relações sociais das crianças, dos adolescentes e dos adultos jovens que estão em processo de transformação? O seio familiar, o núcleo familiar, é o núcleo de apoio básico. Então, é preciso que você conte com essas pessoas. E é ali o seu lugar. Qual é o seu lugar nessa família? Vamos supor, e eu sinto muito se isso acontecer, mas vamos supor que você viva numa família conflituosa, numa família com dificuldades de relacionamento, né? E você não sabe bem qual é o seu lugar. Procure entender o que está acontecendo e procure mostrar para seus pais, adultos, os adultos da família, como você se sente. Como é estar naquele núcleo familiar. Vamos supor ainda, numa situação um pouco complicada, que você não consiga encontrar esse apoio na sua família. Fale com seu amigo, fale na escola, fale com o professor, e eles talvez possam chamar os seus familiares na escola para te ajudarem. Eu mesma, como psicóloga, já ajudei alguns pacientes meus com essa ideia. Fale na escola, que em casa você não está tendo o apoio necessário. E, olha, podem acreditar, deu muito certo, né? A adequação do comportamento e essa regulação emocional é um papel social que a gente aprende com as pessoas mais importantes da nossa vida, pai e mãe, ou um responsável, um cuidador, né? Uma babá, um tio, uma tia. Então, são pessoas com as quais você precisa aprender a contar. Guarda isso na sua mente. Não sofra sozinho. É importante que você compartilhe com alguém o seu sofrimento, o que você sente e o que você pensa. Dicas simples que tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. E você pode levar essas dicas para os seus pais. Então, como que os pais e outros cuidadores adultos podem apoiar o adolescente na vivência dessas mudanças?
né, em todas essas situações que estão acontecendo na vida desse ser, desse indivíduo. Faça, os pais, professores podem ajudar dessa maneira. Faça com que os adolescentes saibam o que eles estão passando é normal. Muitos adolescentes vivem crise, adultos vivem crises. Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pode viver uma crise. E é normal errar, é normal não saber as coisas, é normal não conseguir fazer algumas coisas, é normal, às vezes, não saber a direção. Ajude o adolescente a se alimentar bem, dê dicas de alimentação, incentive que ele tenha uma visão positiva sobre o corpo que ele tem, porque é um instrumento dele, através do qual ele se coloca no mundo. Mantenha-se ativo com esses adolescentes, pais, professores, estimulem para que procurem atividades ao ar livre, para que usem menos as telas, para que se exercitem. Isso é muito importante. E ensinar aos adolescentes como evitar drogas. Se um amigo do seu filho chegar para ele oferecendo drogas, diga para o seu filho, não aceite. Se essa pessoa está te oferecendo drogas, é porque ela não é sua amiga. Falem sobre isso nas salas de aula, não só no mês de setembro, mas no ano inteiro. Ensine os seus adolescentes a rejeitar esse mundo ilusório de fantasia e de prazer, onde eles acham que vão ser super-heróis. Então, é preciso que formemos um elo muito grande de ajuda para essas pessoas. Certifique-se de que os adolescentes durmam tempo suficiente. Fale sobre a necessidade do sono, fala sobre a importância de descansarem para no dia seguinte estarem ativos, terem mais energia, conseguirem manter a atenção e a concentração, principalmente nos estudos. Ajude na expansão de vínculos e papéis sociais. Pais, levem seus bons amigos para dentro da sua casa. Claro, a gente está num ano pandêmico, então tem que ter todos os cuidados possíveis. Incentive seus filhos a confiarem nos amigos, nas pessoas, a saber identificar quem tem boa intenção para com eles, quem não tem. Ampliar esse papel social é uma rede de proteção. Os relacionamentos positivos fazem parte do bem-estar. Se seus pais não conversam com você, volto a dizer, sobre esses assuntos, faça o caminho inverso. Vá você conversar com eles. Fale para eles, eu estou com problemas, eu tenho dificuldades, por favor, me escute, me orientem. Eu tenho usado drogas, eu tenho usado maconha, eu tenho usado outros tipos de drogas, eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Falar e agir é a melhor solução sempre para se resolver um problema e um conflito. E o papel da escola, essa parceria escola-família, ela é fundamental, porque a escola é o segundo lugar no qual o indivíduo vive mais tempo, depois vai ser no trabalho. Então, o papel da escola é definidor. A escola é um lugar de pertencimento. Lembra que eu falei que o adolescente esquece um pouco dos pais e vai viver mais os amigos? E onde esses amigos estão, em sua grande maioria? Nas escolas. É lá que ele aprende o senso de pertencimento, através do qual o indivíduo aprende a ser com os outros seres, com os iguais, com os pares, onde ele se permite sonhar e descobrir coisas importantes e poderosas sobre ele. E aí, a construção do conhecimento acontece. Não é lindo isso? A escola tem um papel fundamental. A escola precisa assistir o adolescente em suas necessidades educacionais, mas também nas comportamentais emocionais. É preciso sempre que a escola dê esse apoio. Quando vê um adolescente com aqueles sinais que eu falei, de desleixo, de tristeza, de agitação, de pouca atenção com os estudos, chame esse adolescente, chame o conselho tutelar.
Esse é um direito da escola, né? Uma das funções da escola é auxiliar os jovens no processo do autoconhecimento, do reconhecimento das suas emoções, na resolução de problemas e no autocontrole emocional. A escola é um berço fértil de aprendizado para que a criança ou adolescente se desenvolva plenamente em todas as suas necessidades e virtudes. Conviver em sociedade e adquirir valores, além dos já inseridos pela família. Olha que importância a escola tem na vida de um ser humano, né? Eu digo, sempre falo isso, que a profissão do professor, ela precisa ser muito valorizada, gente. Porque eu só sou Ana Clara, psicóloga, estou aqui falando sobre tudo isso para vocês e sei assinar o meu nome porque tive professores na minha vida. Então, a eles, o nosso agradecimento, a nossa gratidão e o nosso respeito. Olha só como a escola, em parceria com a família, pode ajudar o adolescente, o ser humano, se tornar um indivíduo capaz, virtuoso, inteligente e que depois vá construir a sua jornada de vida com tudo aquilo que aprendeu na escola. Esse é um ambiente de florescimento humano. E aí, vamos concluindo aqui essa minha fala, que apesar daquele meu probleminha técnico aqui com o Zoom, eu termino essa minha fala com muito carinho para com o Lar Maria de Lourdes, para com os jovens aprendizes e para com o meu querido Tiago. Atitudes que vão fazer a diferença na vida das pessoas, né? Aqui, identificar precocemente o problema, entender, saber ouvir e ler, identificar os sinais que essa criança ou adolescente está dando em relação à possibilidade do suicídio. Fiquem atentos. Avaliar esse quadro, entender como essa pessoa está funcionando, fazer a gestão desse comportamento, desse indivíduo e acompanhar essa pessoa afetada por problemas, por pensamentos disfuncionais e pelo comportamento suicida. Esteja lado a lado, não feche os olhos, não durma no ponto, não perca o trem. Fique atento. Promover projetos que possam desenvolver as habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes para a vida, para o mundo. Ensiná-la a construir um raciocínio importante e poderoso. Ensiná-la habilidades, controle financeiro, ensinar a dominar o mundo das ideias, papel da escola, papel dos responsáveis, papel da comunidade. Incluir essas crianças nesses projetos, nesses programas que promovam a saúde mental é muito importante. Uma outra questão muito importante que acontece dentro da escola e que, às vezes, os professores ignoram, fingem que não reconhecem ou, às vezes, não sabem lidar com o problema. É o bullying. Trabalhe a humanidade dos alunos, trabalhe a compaixão, a empatia, a comunicação assertiva e compassiva de crianças e adolescentes dentro da sala de aula, dentro dos programas e projetos, porque assim o bullying vai diminuir. Dê atenção especial para isso, porque algumas crianças, adolescentes, pensam em morrer porque estão sofrendo bullying na escola. E aí isso é muito grave, né? Então, essas são algumas atitudes que podem ajudar você a fazer a diferença na vida dessas pessoas que têm pensamento suicida ou que até já fizeram tentativas de suicídio. E aqui fica um aviso, um recadinho, um aviso não, um recadinho para os meus queridos adolescentes, para os jovens aprendizes que estão aí. Caros adolescentes, não ignorem a força das suas palavras, dos seus pensamentos e das suas emoções. Isso é o que vocês têm de mais poderoso. O que você pensa, o que você
sente e como você age no mundo. É só seu e é poderoso. Então, na sua jornada de vida, valorize a força que vem de você. Valorize sobremaneira o tempo que conta a favor de vocês e o poder das suas ações. Olhe para você e recorde, durante toda a tua jornada de vida, tudo aquilo que aconteceu de positivo na sua vida e aprenda a ser grato. Desenvolva a gratidão. E é com essa palavra que eu termino essa conversa com vocês, dizendo que sou grata ao Tiago Silva por ele ter me convidado para participar desse projeto, mesmo que remotamente à distância. E se eu morasse no Mato Grosso, pertinho de vocês, eu estaria aí fazendo essa palestra online, presencial, se assim fosse possível. Eu quero dizer para vocês da minha gratidão. Muito obrigada por me ouvirem, pelos dirigentes do Lar Maria de Lourdes. Obrigada por abrirem espaço para eu falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que traz propósito na minha vida, que é ajudar o outro a ter mais saúde mental, a desenvolver as suas capacidades e potencialidades humanas positivas. Que tudo dê certo na vida de vocês, que vocês tenham muita saúde, que vocês sejam responsáveis para usarem máscaras e adotarem todas as medidas sanitárias, tomem vacina assim que for possível, cuidem de vocês, cuidem do outro também. E vamos juntos nessa batalha para vencer o suicídio. Vamos fazer uma corrente do bem para prevenção do suicídio e valorização da vida. Fiquem com meu abraço, tudo de melhor, que o Setembro Amarelo floresça flores e emoções boas, positivas e agradáveis no coração de todos vocês. Um grande abraço, muitíssimo obrigada. Agora eu vou descompartilhar a minha tela. Um grande abraço para todos vocês, obrigada por essa oportunidade, Tiago, e a todos vocês um grande abraço.